Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Get Power Educação. Meu nome é Daniel, especialista em energia solar, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e que muitas vezes passa despercebido na atuação de muitas empresas. Nós vamos falar de algo que traz previsibilidade, orçamentos mais precisos e ainda reduz a possibilidade de você encontrar imprevistos durante a obra. O tema de hoje é visita de inspeção. Então, pessoal, antes de falarmos sobre o que é uma visita de inspeção e como realizá-la da melhor maneira possível, com exemplos e informações do que você vai encontrar na realidade dessas instalações, é importante eu frisar para vocês o que é, né? Então, o que consiste uma visita de inspeção e qual é a sua importância. Deve acontecer sempre antes das instalações, tá? Se possível, até mesmo antes da apresentação da proposta final. Por quê? Dessa forma, você consegue entender a realidade daquele local onde vai ser instalado o sistema, entender, por exemplo, se o telhado é sombreado, se existe espaço para comportar todos os módulos que são necessários para poder abater o consumo daquele cliente, se a rede da concessionária que atende aquele cliente suportaria a carga que vai ser instalada, se o padrão dele está de acordo com as normas da concessionária. Então você consegue analisar todo o panorama daquela possível instalação e aí passar um preço para o cliente de acordo com a realidade, além disso, garantindo para você muita previsibilidade, porque como você já sabe a realidade daquele local, a chance de você encontrar um imprevisto lá na frente, quando a obra estiver sendo realizada, vai ser muito menor. Então a visita de inspeção e pré-instalação, ela é extremamente importante, mas mesmo assim a gente vê por muitas vezes esse passo e essa etapa tão importante sendo deixada de lado ou não tendo a sua devida importância dada. Então é muito importante que vocês coloquem essa etapa como um passo crucial na vida e na linha do tempo de um projeto. Eu tenho certeza que se vocês adotarem esse processo dentro da empresa de vocês e na atuação de vocês dentro do setor fotovoltaico, vocês vão garantir uma vida de um projeto muito melhor e a empresa de vocês vai trabalhar muito mais em linha e muito mais redonda. Beleza, pessoal? Então, como eu já falei para vocês, o objetivo dessa visita é fazer um mapeamento de toda a realidade do local para que você possa passar essas informações que você mapeou e coletou no local, tanto para o seu time de engenharia que vai confeccionar o projeto, tanto para o time de instalação que vai efetivamente ao local instalar os módulos e os inversores. Então, essa coleta de informações é muito importante porque você precisa ter fidelidade nos dados para poder passar para sua equipe de engenharia que vai confeccionar o projeto detalhado e encaminhar para a concessionária, quanto passar a realidade fidedigna do local para a equipe de instalação, para que quando eles cheguem no local, eles já tenham a ciência de tudo que vai ser feito ali, já tenham o projeto detalhado em mãos e podem seguir ali de acordo com o que foi planejado. Então, vocês percebam que tudo segue muito direitinho, cada peça encaixada no quebra-cabeça. Beleza, Daniel, entendi o que é uma visita de inspeção e pré-instalação, entendi o porquê que ela é muito importante, quais são os objetivos, né, e o que eu devo fazer para que essa visita ocorra bem, mas agora eu preciso entender o que eu vou mapear no local, né? Quais são os pontos de principal atenção que eu devo dedicar ali durante essa visita, tá? Isso realmente é importante e é o que eu vou falar agora com vocês. Para que vocês possam realizar essas visitas da melhor forma possível, eu recomendo que vocês quebrem, né, essa visita em 3 grandes categorias: telhado, estrutura e parte elétrica. Com esses 3 itens em mente, você vai conseguir mapear absolutamente todos os pontos importantes daquele local. Então, parte de telhado, a parte da estrutura que suporta o telhado e que vai suportar os módulos que vão ser instalados sobre o telhado e também a parte elétrica da instalação. Com esses 3 mapeamentos, todos os pontos importantes vão estar mapeados e você vai conseguir ter a previsibilidade ali, tanto para comprar o kit correto, quanto para entender a melhor realidade do local, saber a rede da concessionária e a rede do cliente ali, para saber se você precisa fazer alguma alteração naquela parte elétrica. Então, isso vai garantir para você uma precisão muito grande nos dados. Com esses 3 pontos em mente, o que nós vamos analisar
em uma visita de inspeção e visita para instalação. Primeiro ponto importante, começando pelo telhado, é entender qual é o tipo de telhado que existe naquele local. Então você tem diversas possibilidades do material em si do telhado, né? Então, por exemplo, você tem o telhado cerâmico, muito comum em residências. Você tem o telhado de fibrocimento, que antigamente era chamado de Eternit, né? Hoje não é mais fabricado com esse material, mas o telhado de fibrocimento, ele é comum tanto em casas quanto em instalações comerciais, tá? É um telhado muito versátil. Você também tem um telhado que nos últimos anos tem ganhado bastante presença nas instalações, que é o telhado metálico. Esses são os tipos de telhado que você vai encontrar durante as visitas. Cada um deles tem peculiaridades. O telhado cerâmico, ele é um telhado bastante resistente, utilizado principalmente em instalações residenciais, tá, pessoal? E quais são as características desse telhado? Ele é resistente, mas até determinado ponto, tá? Com o passar do tempo, ele vai perdendo aquela camada de impermeabilizante que existe sobre a telha, ele vai ficando mais poroso, ou seja, ele absorve mais a água, e com isso, ele começa a apresentar algumas características, como por exemplo, a presença de lodo ou mofo nesse telhado. Isso indica que ele já tem uma idade ali um pouco maior, tá? E que também já não é tão resistente quanto antigamente. Essa presença de lodo e mofo, principalmente na parte de baixo das telhas, indica ali um ponto de atenção maior que a sua equipe de instalação vai precisar ter no momento da instalação. Esse tipo de telhado, principalmente com telhas nesse estado de conservação, eles vão apresentar muita quebra, tá? Então, como os instaladores vão caminhar sob esse telhado, essas telhas, por já não apresentarem tanta resistência a mais, vão se quebrar com maior facilidade. Então, Daniel, por que é importante eu mapear isso durante a visita? Porque sabendo que esse telhado já não é tão resistente quanto antes e que telhados cerâmicos tendem a se quebrar com maior facilidade durante a instalação, você já consegue orçar telhas sobressalentes e já passar isso para o seu cliente, dizendo que, olha, eu prevejo aqui que algumas telhas vão ser quebradas durante a instalação, mas já estou orçando aqui no valor que estou te passando, já existem telhas sobressalentes, então você está passando para o seu cliente que eu sei onde eu estou trabalhando, eu estou prevendo uma situação e não só prevendo, eu estou me antecipando ao problema. Vai quebrar, mas eu já estou orçando telhas sobressalentes, então não se preocupe, assim que quebrar, nós mesmos vamos trocar. Então isso passa uma segurança para o cliente muito grande de que você está dominando todas as partes do processo de instalação. Já no telhado de fibrocimento, também é uma telha bastante resistente, muito versátil, por ser uma telha mais leve. A estrutura que suporta esse telhado já não é tão resistente quanto o telhado cerâmico, né, que são telhas mais pesadas. Essas telhas, elas tendem a se quebrar com o passar do tempo, né? Quanto mais velhas elas vão ficando, mais elas começam a se quebrar, ficar quebradiça, tá, pessoal? Então, bastante atenção. E o telhado metálico, ele é um telhado bastante flexível nesse aspecto, porque é fácil de identificar os problemas nesse telhado, tá, pessoal? Geralmente a gente está falando ali de rachaduras ou de ferrugem, então é fácil de você identificar o estado desse telhado. A estrutura que suporta ele também não é tão reforçada, porque as telhas são extremamente leves, então fica aqui o ponto de atenção. Pessoal, aqui fica uma dica de ouro para vocês durante essas visitas, principalmente em se tratando de telhado, pessoal. Na maioria das vezes, se você não conseguir acessar esse telhado, essa informação pode passar despercebida, né? O estado do telhado. Então eu recomendo para vocês que, caso ainda não possuam, coloquem ali na previsão da empresa de vocês a compra de um drone. O drone vai garantir que você consiga ter visão ali daquele telhado e dos arredores do telhado, que na maioria das vezes é impossível você conseguir mesmo subindo nesse telhado. Então é muito importante, é um equipamento que ajuda muito, facilita bastante para que essas visitas coletem o maior número de dados bons possíveis. Às vezes é um equipamento caro mesmo, tá? Mas vale a pena você fazer esse investimento na qualidade e na segurança para sua empresa. Então, falando de estrutura, as estruturas de cerâmicas geralmente são de madeira, tá, pessoal? Então, madeira, como vocês sabem, pode sofrer ali de alguns problemas, então a umidade faz com que ela perca a resistência, pode vir a apodrecer essa estrutura, então é bastante comum que você tenha que se atentar nessa parte em específico das estruturas, porque se a estrutura não apresentar ali, não te passar confiança, você vai precisar fazer um laudo estrutural. Então é muito comum nesses telhados cerâmicos a presença de estruturas de madeira. São ótimas estruturas, bastante reforçadas, desde que estejam em bom estado de conservação. Já nos telhados de fibrocerâmica e metálica é muito comum a presença de estruturas de metal. As estruturas de metal, elas possuem uma peculiaridade, tá? São bastante resistentes, mas elas podem sofrer com ferrugem. E a ferrugem, ela diminui drasticamente a resistência desse material. Então se atente
principalmente para pontos de ferrugem nessas estruturas. Pessoal, antes de passar para o quinto e último ponto desse vídeo, eu queria conversar com vocês sobre a plataforma da Get Power Educação. Além de conseguirem acesso para uma plataforma de dimensionamento completa, que vai gerar propostas comerciais em menos de 5 minutos, com demonstrativos financeiros, com expectativa de geração, com fluxo de caixa durante os 25 anos do projeto, em um layout bonito, com várias opções, você também tem acesso a diversos cursos que passam desde instalação, pós-venda, financeiro, Lei 14.300, tudo isso, mais um CRM completo integrado à plataforma e também acesso a lives semanais. Então, se você quer se aprimorar nesse mercado ou pretende começar e não sabe por onde, clica no link que está aqui na descrição para você ser levado ao nosso site e conhecer em detalhes a melhor plataforma de dimensionamento voltada para a energia solar do Brasil. Então agora vamos falar de, na prática, o que você vai encontrar durante essas visitas comerciais. Então é muito importante que você se atente, especialmente no telhado, tá? Então verifique qual é o tipo de telhado, faça esse mapeamento. Além disso, a estrutura, registre com o máximo possível de fotos toda aquela estrutura para que você e seu time de engenharia possam identificar se aquele telhado, aquela estrutura está apta para receber a carga dos módulos. Além disso, verifique o possível local de instalação do inversor, tá? Alinhe com o cliente, porque dessa forma você vai conseguir traçar ali a metragem de cabo necessária. Isso vai ser muito importante para que você possa fazer um orçamento preciso e de acordo com a realidade do seu cliente. Talvez aqui o ponto mais crucial que pode te eliminar muitos problemas lá na frente é verificar o padrão desse cliente. Não é incomum nós vermos clientes que fazem alterações nos padrões sem comunicar à concessionária. Se a concessionária acredita que existe um disjuntor no local, mas só que na prática existe outro, e você não faz esse tipo de visita, quando você for homologar o projeto junto à concessionária, a concessionária vai acreditar que tem um disjuntor lá, só que você mapeou outro, então por isso que você quer instalar determinada potência. E aí, na prática, o que vai acontecer? Você vai precisar fazer um aumento de carga, que é um processo que na maioria das concessionárias é muito demorado, e se você já está com o contrato assinado, material pedido, você tem um prazo para instalar aquele sistema. E na maioria das vezes, o prazo para que a concessionária faça aquele procedimento de aumento de carga é maior do que o prazo de instalação. Então aí você está com um problemão nas mãos e muitas vezes isso vai resultar em um grande prejuízo para sua empresa. Então muita atenção para o padrão de energia desse cliente. Mapeando todos esses pontos, telhado, estrutura de telhado, se existe sombreamento naquele telhado, possível local do inversor para poder determinar a metragem de cabo necessária e o quadro geral de disjuntores com o padrão do cliente, eu tenho certeza que você vai garantir muito mais previsibilidade, segurança e evitar um caminhão de prejuízos que podem vir se você se desleixar nessa etapa de processos. Tá, pessoal? Eu agradeço por ter continuado até aqui comigo no final do vídeo. Se você quer saber mais sobre esse e outros conteúdos, clica aqui embaixo para acessar a plataforma da Get Power Educação, onde a gente viaja em detalhes em cada um desses temas, com documentos, fotos, vídeos e exemplos reais de tudo isso que a gente está falando para vocês. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!